Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma aula maravilhosa, uma aula muito importante, uma aula que nos ajuda a entender todo o mecanismo do sistema financeiro nacional, claro, disciplina, conhecimentos bancários. Então hoje chegou a hora de nós explicarmos tudo sobre o Banco Central do Brasil. Bacana? Então hoje é Bacen, o Banco Central do Brasil. Olha o prédio bonito lá em Brasília, né? Vem comigo, vamos lá, né? Fazendo uma pequena ajuda à memória, para você situar onde nós estamos estudando em conhecimentos bancários, né? Então, nós estamos estudando, primeira aula nossa, eu apresentei a estrutura do sistema financeiro nacional. Na aula anterior, nós estudamos quem? O Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo de regulamentação do produto moeda, crédito, capitais e câmbio. Agora, chegou a hora de nós estudarmos quem? Banco Central do Brasil, né? Olha aí, né? Banco Central do Brasil, né? Esse cara aqui. Dentro dos produtos do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, ele vai gerenciar com exclusividade o produto moeda, tá? O produto crédito, e o produto câmbio. Né? Já o produto capitais é de responsabilidade da Comissão de Valores Mobiliários. Que aqui vai controlar, vou colocar aqui entre aspas, né, ações, né? As ações das SAs. Bacana, fechou, né? Professor, estou entendendo, bacana, certo. Esta aula do Banco Central, professor, ela é completa? Sim, ela é completa. Professor, mas eu tenho a intenção de realmente passar no concurso. Eu tenho esse compromisso comigo mesmo, tá? Porque eu vejo sempre que o aluno fala, eu quero passar no concurso. Só que ele não tem realmente o compromisso com ele mesmo. Ele utiliza a prática do auto-engano. Então, se você quer realmente passar no concurso público, sobre esse assunto Banco Central, você quer ficar preparado para acertar toda e qualquer questão sobre este tema, você tem que assistir essa aula do Banco Central até o fim. Bacana, fechou. A próxima aula que eu vou gravar vai ser a aula de política monetária. Ajuda? Ajuda. Por quê? Porque o grande gestor e responsável da política monetária é o Banco Central do Brasil. E a gente vai sempre estar buscando várias atribuições do Banco Central. A próxima aula vai ser a aula do Copom. Né? Por que a Copom? Copom aí é o cara que vai sempre correr atrás do quê? Das metas de inflação. Quem define as metas de inflação? O Conselho Monetário Nacional. Então, vamos interligar, né? E, finalmente, a última aula, uma aula importantíssima, que é a taxa Selic, que é a taxa de juros básicos da nossa economia. Então a gente separou. Todos esses assuntos aqui nós poderíamos falar sobre o assunto do Banco Central, mas ia ficar misturado, ia ficar muito longa a aula. Então, pela minha metodologia, eu sempre trabalho assim, tá? E aí, professor, depois que a gente trabalha aqui o bloco Banco Central, importante sim, com certeza, desse bloco Banco Central, você pode ter certeza que pelo menos 2 questões da sua prova de concurso estará lá. Estará lá, 2 questões, cara, 4 aulas, cara, cada aulinha aí de 1 hora, 1h50, 1 hora, né? Você vai pegar a taxa Selic, 30 minutos, né? Copom, 40 minutos, né? Para você pontuar uma questão de concurso, tá aí. Professor, depois desse bloco, cenas para os próximos capítulos, né? Nós iremos estudar o quê? O sistema operativo, sob responsabilidade de quem? Do Banco Central do Brasil. Isso aqui é um print lá do site do Banco Central, tá aqui. Tá? Nós vamos começar falando de bancos, né? Todos os tipos de banco, banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, bancos múltiplos com carteira comercial, bancos múltiplos sem carteira comercial e assim por diante, né? Depois cooperativas de crédito, depois a gente vai estudar o quê? Bancos cooperativos de crédito e assim por diante. Cada instituição dessa nós iremos abordar em uma aula específica, ok? Então tá aí, situei o aluno no conteúdo. E agora, vamos lá. Vamos começar a estudar o Banco Central. Professor, sempre existiu o Banco Central? Não. O Banco Central ele foi criado em 1964, né, pela lei da nossa Bíblia, que eu sempre falo, que é a Lei 4.595, de 64. Né?
o Banco Central antes, né? Ele era, né? Vou colocar aqui a Superintendência, Moeda e Crédito, né? Antes de 64. Depois ele virou Banco Central do Brasil, né? Então tá aqui. Esse cara aqui, ele era da administração direta, passou para a administração indireta. Onde eu vejo isso? Aqui, ó, autarquia federal. Então, se o examinador perguntar para você o que é o Banco Central, você fala, é o que? Um órgão do governo. Ele é um órgão do governo que faz parte da administração pública indireta. Ele é um órgão do governo que faz parte da administração pública indireta, que é o da espécie autarquia. Autarquia federal. Pronto, então tá aí. Professor, por que isso da direta e indireta, né? Para dar mais autonomia administrativa e operacional do Banco Central, né? Inclusive, falando da autonomia, então, o primeiro grande movimento, só para vocês entenderem, né? Isso aqui, eu vou colocar aqui porque a aula é de Banco Central, né? Então, antes, só para você terem uma ideia, né? Então, primeiro, né? O Banco Central era o quê? Era a Superintendência da Moeda e Crédito, né? O que acontece? Esse cara aqui, ela é da administração direta, né? Como ele é da administração direta, ele está sujeito ao instrumento da subordinação finalística e subordinação administrativa, tá? Ou seja, o presidente da República, o ministro, manda e desmanda no Banco Central na hora que ele quer. Aí ele passou por uma evolução. Foi para o segundo, né? Que transformou em Banco Central do Brasil. Aqui, já ele criou o quê? Ele faz parte da administração pública indireta. O que acontece aqui? Ele ganhou mais autonomia. Autonomia, em especial, o quê? Administrativa, tá? Administrativa, olha aí, tá? É um ganho, claro, né? Mas ainda sofre influência, né? Aí, o sonho, vou até escrever aqui com a letra vermelha, né? O sonho, acho que todo brasileiro honesto aí, né? Olha, o sonho, tá aqui, eu vou colocar aqui, ó. É o sonho que um dia o Banco Central se transforme, né? Olha, o Banco Central, olha aí, do Brasil, tá? Continue na administração pública indireta, ok? E ele seja uma agência governamental ok? Ó, independente, tá? Aqui foi o ganho da autonomia, tá? Isso aqui já é uma discussão, cara, antiga, mas não vai ter jeito, mais cedo ou mais tarde aí, quem sabe aí depois desse tsunami aí, ele transforme numa agência independente, né? Hoje nós vamos verificar, hoje você vai começar a entender a importância dessa instituição, cara. O poder que tem essa instituição, tá? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, fica até mais fácil a explicação, você vai ter essa compreensão da importância do Banco Central do Brasil. Então está aqui para vocês, né? Agência Governamental Independente, Banco Central Independente. Talvez você já ouviu falar sobre isso em algum lugar. Ah, professor, isso aqui é o único do mundo? Não. Por exemplo, o Banco Central americano, ele é o quê? Independente. O Banco Central americano, ele é independente. Tá? Pode ter certeza disso. O Banco Central do mercado europeu também ele é independente. É uma agência governamental independente. Ou seja, não está sujeito sobre o quê? Desejos do governante, do Poder Executivo, porque é muito técnico, né? Então, isso aqui é um pouquinho do Banco Central. Tá? Isso pode ser cobrado em prova? Pode ser cobrado, inclusive, o quê? Na prova de redação. Se no seu concurso tiver aí redação, fale sobre o Banco Central Independente, não sei o quê. Tá aí, cara, já passei para vocês. É para o quê? Para afastar as decisões do foro político, né? Que as decisões elas sejam o quê? Elas sejam técnicas, né? Porque todo e qualquer movimento do Banco Central, você pode ter certeza que vai prejudicar um setor e vai beneficiar outro setor. Então, que seja técnica essa decisão. Pronto, primeira parte aqui do slide eu expliquei. E a segunda parte, olha só, tem como missão. O que é a missão? A razão de ser.
Qual que é a principal a missão dele? Ó, cara, Banco Central vai cuidar do dinheiro. Tá? Só que não fala dinheiro, ele fala o quê? Moeda. Ó, moeda. Então ele quer que essa moeda aqui, ela seja estável. O que significa uma moeda estável? Estável do poder de compra, né? Que se você ganhou R$ 100 hoje, tá? Que esses seus R$ 100 seja R$ 100 de verdade amanhã. O que adianta? Você R$ 100, você compra aí 2 quilos de picanha, né? Vamos colocar assim hoje, né? 2 quilos de picanha. Aí, uma semana depois, você compra 1 quilo de picanha, ou seja, o dinheiro que você tem, que é R$ 100, ele não foi estável, ele perdeu, ele foi desvalorizado, ele não teve estabilidade. Então, né, ele cuida sobre isso, ele quer estabilidade, né? Então, tá aí, ó, o dinheiro, moeda, né? E aí, o que acontece, né? Outra coisa, ele quer o quê? Que o sistema financeiro, ou seja, todas essas relações de troca, ele seja sólido, que seja confiante, que ele tenha eficiência. Então, esse aqui é o produto, tá? O produto principal do Banco Central. E claro que o Banco Central, nós vamos ter o quê? As atribuições do Banco Central e a legislação aí vai dar meios necessários para que o Banco Central consiga cumprir isso. Professor, na sua opinião hoje, o Banco Central ele possui todos os instrumentos de gestão para fazer acontecer a estabilidade do poder de compra e a confiança no sistema financeiro? Com certeza. Tá? Então, uma instituição aí altamente capacitada, uma instituição aí que tem todos os instrumentos necessários para garantir essas mudanças que a nossa sociedade tem. Bacana, ok, né? E aí, professor? Ok. Então, Banco Central, eu dividi em 4 aulas. Essa agora, que é a atribuição geral. Uma mais específica para ela falar de política monetária, de moeda, dinheiro. Você tem que entender isso, você tem que ter isso. Cara, você tem que entender esse mecanismo. Tá? Segundo, a gente vai falar de Copom. A terceira aula, aliás. Copom ele é responsável para atingir as metas de inflação. Tá? E, finalmente, a gente vai falar o que da taxa Selic, que é a taxa de referência, de taxa de juros básico da economia. Tá? São 4 assuntos importantíssimos. No primeiro assunto, o Banco Central quer essa aula, papo reto com vocês. Para você ir para a prova e você for estar competitivo, você tem que ter uma visão esquemática do Banco Central. Você tem que saber 6 grandes produtos do Banco Central. Primeiro grande produto, o Banco Central é o banco dos bancos. É o banco dos bancos. Tá? Então, todos os bancos, para operarem, obrigatoriamente tem que ter uma conta lá no Banco Central. A gente já viu em aulas anteriores, né? Um mecanismo de depósito compulsório. Então, o cara foi lá, depositou milão no Banco Bradesco. O Banco Bradesco, ele é obrigado, né, a pegar um percentual desse milão e depositar aonde? Transferir esse recurso diretamente para onde? Lá para o Banco Central. Ah, professor, para que ele faz isso? Para controlar os bancos e, claro, para dar segurança, estabilidade ao sistema financeiro. Senão o banco empresta todo o dinheiro, vai que aí os clientes não pagam o banco, ele emprestou o dinheiro dos outros, não emprestou o dinheiro dele, né? E assim por diante, tá? Outro, redesconto de liquidez. O que é o redesconto? Redesconto você pode colocar na sua cabeça, a gente vai explicar isso no momento oportuno nessa aula, inclusive, é uma grande atribuição do Banco Central, é o cheque especial, não é banco dos bancos. Você hoje tem conta no banco? Sim. Ah, professor, eu tenho um cadastro, eu tenho um cheque especial. Glória a Deus, né? Você tem um cheque especial. Quando você está precisando do dinheiro rápido, você recorre aonde? Ao cheque especial. Bingo, 10, né? Tá aí. E aí, professor? Aí é o seguinte, o banco também recorre ao cheque especial. Como é que é o nome do cheque especial? Redesconto de liquidez. A gente vai explicar, vamos, bacana. Então, primeira coisa, é o banco dos bancos, né? Banco dos bancos. Então, ele vai ter, todos os bancos têm conta lá. Segunda visão, o Banco Central, ele é o grande gestor, ele é o grande gerentão, fiscalizador, controlador de todo o sistema financeiro nacional. É das principais instituições, eu digo para vocês, a gente viu lá sistema de seguros, a gente viu lá previdência complementar, bacana, legal. Mas no Banco Central ali, vimos CVM, né? CVM, o Banco Central, ele é responsável por 70%, 80% do sistema financeiro nacional. Eu estou colocando uma estatística, um número bastante conservador, asseguradamente aí 70%, 80%. Então o que ele vai? Ele vai ditar normas, claro, normas com lastro e o quê? Aderência ao Conselho Monetário Nacional, autorizações, fiscalização, intervenção. Tá? Então, segundo grande produto, que ele é o gestor do sistema financeiro nacional. Terceiro,
ele é o grande executor da política monetária. Professor, o que é política monetária? Dinheiro, né? Então, a quantidade de dinheiro em circulação, política expansiva, restritiva, né? Todas elas, né? E quais são os meios que o Banco Central tem para executar política monetária? Vários, né? Ó, taxa Selic, que é a taxa de juros da economia, controle dos meios de pagamentos, liquidez do mercado, enfim, todos, né? Então, tem uma aula, que é a próxima aula, nós vamos detalhar sobre noções de política monetária. Terceiro grande, né, produto do Banco Central. Isso nós já vimos nas aulas anteriores. Ele é um banco emissor. Ele é um banco emissor do quê? De moeda, de meio circulante. É um grande banco emissor. Claro que nós temos aí quem que autoriza é o Conselho Monetário, quem emite é o Banco Central, aqui no caso de confecção de moeda, e quem vai fabricar vai ser a Casa da Moeda, né? 5, né? Banqueiro do governo, claro, né? O Banco Central, ele é o banqueiro do governo. Tá? O Banco Central existe para o governo, para a sociedade, para o poder executivo. Então, ele é o banqueiro do governo, com certeza. E vocês vão enxergar isso, nessa visão esquemática. Financiamento ao Tesouro Nacional, via emissão de títulos públicos, né? Administração da dívida pública, ó, financiamento do Tesouro Nacional. Né? Vamos supor que fechou um ano, qualquer, 2022, por exemplo, né? O governo federal aí não conseguiu ter superávit orçamentário financeiro durante o exercício. Ficou devendo 100 bilhões de reais, né? E aí, professor, vai ter que cobrir esse déficit, né? E aí pode emitir títulos? Sim, se vai emitir títulos, né? Quem vai fazer a gestão desses títulos vai ser quem? Vai ser o Banco Central. A gente vai falar sobre isso nas atribuições, né? A administração de dívida pública, interna, externa, gestor fiel depositário das reservas internacionais, a gente vai falar muito sobre isso nessa aula, junto de instituições financeiras internacionais do Sistema Financeiro Nacional. E, finalmente, nossa última grande produto do Banco Central é o fluxo cambial. Tá? Então, todo o fluxo cambial, entrada e saída de moeda estrangeira, é de responsabilidade do Banco Central. Então, ele vai normatizar, ele vai autorizar, ele vai registrar, ele vai fiscalizar, vai fazer as intervenções nas instituições quando forem necessárias. Então, são 6 grandes produtos do Banco Central. Ok, né? Professor, realmente eu estou estudando, eu quero passar no concurso público. Então, esses 6 pontos do Banco Central, na hora que você for fazer uma revisão, você tem que ter na cabeça. Tá? Tem que ter na cabeça. Tá? Professor, e agora? Agora a gente vai numa lei, né? A lei de criação do Banco Central, que é a nossa lei de 31 de dezembro de 64, a nossa Bíblia, né? A lei 4.595. Né? Falando um pouquinho sobre essa lei, né? Só para explicar para vocês aqui, uma lei ordinária com status de lei complementar, tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que vai revogar essa lei completamente. Só que essa lei está em tramitação há muitos anos, né? Ainda nós não tivemos ainda a edição dessa lei. Quando a lei for editada, nós teremos outra Bíblia, né? Ok, o que a nossa Bíblia fala do Banco Central? Tem um capítulo específico, né? É o capítulo 3º. Então, esse capítulo 3º, aluno, você quer realmente ficar competitivo, você tem que ter ele na sua cabeça. Porque o examinador ele vai fazer o famoso Ctrl+C e o Ctrl+V desses dispositivos. Tá? Quem estuda para concurso de forma certa, orientada, cara, não tem jeito, ninguém segura o cara tem tudo aí para ser muito bem sucedido. Vamos lá, artigo 8º. A atual superintendência da moeda e crédito, administração pública direta, é transformada em autarquia federal, administração pública indireta, com sede e foro na capital da República, Brasília. Então, aquele prédio bonitão lá do primeiro slide fica em Brasília, sob denominação Banco Central da República do Brasil, hoje conhecido como Bacen, ou BCB, né, ou BC. Nós temos aí várias siglas aí que representam o Banco Central. Bacana, tá aí, né? Como ela é uma autarquia federal, ela adquire o quê? Autonomia administrativa e financeira, né? Então, ela passa a ter personalidade jurídica própria, o CNPJ próprio, né? Patrimônios próprios, né? Que constituem bens, direitos, valores que lhe foram transferidos na forma desta lei. Como assim direitos? Tudo que era de patrimônio dessa superintendência foi transferida para o Banco Central, né? E ainda a apropriação de juros, rendas, né? Isso aí é uma parte final que não precisa estudar, que ele revoga a lei, né? A lei 8.895 de 45, ele revoga esse decreto-lei aqui, inclusive, né? Olha como é que era a técnica legislativa lá de 64, né?
a técnica legislativa de hoje, o que, que ele faz? Lá nos últimos artigos, né, praticamente, eu acho que é o penúltimo, antepenúltimo artigo, são das revogações, ele vem revogando todos os instrumentos. Aqui não, já revoga dentro do artigo, né? Estranho até, né? Então está aqui o Banco Central, ok. Né? Agora vem cá, vamos comigo aqui, né? Os resultados obtidos pelo Banco Central do Brasil. Professor, resultados obtidos pelo Banco Central do Brasil. Eu vou fazer uma pergunta que o aluno ele pode achar que é uma pergunta óbvia, né? Mas eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer essa pergunta para o aluno, né? Ele fazer uma pergunta óbvia, né? Vamos lá, olhando no seu olho, cara, tá? Papo sério, ó, tá? O Banco Central, ele é um banco? Pensa. Não pensa muito, porque é fácil, ele é um banco. Você pega o banco da esquina da sua casa, ele é um banco. Esse banco, ele tem resultado? O que é resultado? O que é resultado? Você tem que enxergar o Banco Central como um banco de verdade. O que é resultado? Que ele vai ter, no final de um determinado período, lucro ou prejuízo. Aí. Tá aí. Pronto. Pronto. Então, agora a gente vai falar de resultado do Banco Central. Cara, para você entender essa aula, você tem que entender que o Banco Central não é um órgão público qualquer, você tem que ter uma visão que ele é banco. Tá? Dentro de uma atribuição lascada aí, né? Ele é um banco. Vamos lá. Os resultados. Quando fala resultado, é no determinado período, lucro ou prejuízo. Tá? Vamos lá, vírgula. Consideradas as receitas e despesas. Ou seja, todas as receitas e todas as despesas do banco. Ok? De suas operações serão, a partir de 1º de janeiro de 88, apurados pelo regime de competência e transferidos para o Tesouro Nacional, após compensados os eventuais prejuízos de exercícios anteriores. Né? É claro que esse artigo aqui sofreu alterações, é lá de 64, né? E é porque a partir de 88, devido aí à questão aí da Constituição Federal e assim por diante. Né? Compensados eventuais prejuízos em exercícios anteriores. Bacana, né? Ok, então isso aqui é resultado. Só isso é suficiente? Não. Tá? Cara, vamos lá. Agora a gente vai falar de uma outra lei que impacta diretamente aqui, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Tá? Então vamos lá, a gente vai saber de resultado. O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o dia 10, 10º dia útil, subsequente à aprovação dos balanços semestrais pelo Conselho Monetário Nacional. Tá? Olha lá, então, olha, 10º dia útil dos balanços semestrais, tá? Pelo Conselho Monetário Nacional. O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. Tá aí. E aí, professor? Calma. Agora a gente vai ter que explicar, a gente vai ter que unificar esses dois conceitos. Então, o assunto aqui em pauta, ele chama-se resultado. Ok? Resultado do Banco Central do Brasil. Tá? Neste resultado, tá, serão apuradas, olha só, apurados, né, todas as receitas e despesas. Ok? Bacana. Certo. Aí é o seguinte, aí ele fala que o resultado do Banco Central, ele será o quê? Semestral. Ok. Então, são quantas apurações são feitas? 2 apurações, né? Aí ele fala que será por regime de competência. Se na prova colocar regime de caixa ou regime misto, está errado. Então, é regime de competência. Tudo bem.
Vamos lá, Luiz, agora vamos explicar esse cara aqui. Cadê meu canetão vermelho? Então vamos olhar, olha só. Vamos colocar aqui, ó. Resultado do Banco Central do Brasil. Tá? Então, primeiro passo, depois que você aqui, ó, receitas barra despesas, né? Você vai ter um resultado. Que esse resultado, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, tá? Se o resultado, ele é positivo, tá? Ele gerou o quê? Lucro. Beleza? Aí, ele tem um outro instrumento. Se ele gerou lucro, nós vamos ter que deduzir desse lucro o quê? As constituição de reservas. Aí, constituição de reservas. Esse instrumento aqui está na Lei Complementar 101. Tá? Depois disso, esse valor do resultado lucro do Banco Central, ele será transferido, ou seja, ele será depositado. Ó, ele será depositado, né, na conta, né, do Tesouro Nacional. Tá? A famosa conta, fonte 100. Por que Tesouro Nacional? Porque é do governo, banco é do governo, tá aí, resultado, tá? Tem mais, né? Aí ele fala, né? A 10º dia útil após o balanço, né? E aprovado pelo Conselho Monetário Nacional. Tá lá na LRF esse cara aí. Pronto. Agora, professor, tá? Ó, o Banco Central deu preju, resultado negativo. Resultado negativo, né? E agora, professor? Tem reserva? Tem reserva. Então você vai ter que abater, tá? Abater desse prejuízo, o que? A reserva, que chamou de reversão das reservas. Aí, pronto. Vai bater. Tá lá, é o dinheirinho que guarda, né? São as reservas internacionais, são as reservas do Banco Central. O professor tem reserva sim, é o capital do Brasil. É o capital nosso, cara, nosso dinheiro. Ah, professor, quanto que está a reserva? Cara, deve estar em torno aí de 400 bilhões de dólares. 400 bilhões de dólares, né? Vamos supor que ainda fica o prejuízo, que o prejuízo é maior do que as reservas. Aí será debitado. Ou seja, é uma obrigação do Tesouro. Então o Tesouro vai ter que bancar isso aqui. Agora, uma coisa que eu conto para vocês, cara. O dia que o Tesouro colocar dinheiro aqui, o Brasil quebrou. O Brasil quebrou, tá? Então tá aí. Graças a Deus aí que isso não está... Eu não tenho aí conhecimento disso. Não tem, não. Desde quando eu estudo aí para concurso, sou professor dessa matéria aqui. Então isso aqui é apuração do resultado. Ou seja, o Banco Central é um banco, tem um dono, é o governo, tá lá, né? Não tem jeito, né? A Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é um órgão que é da administração pública direta. Aqui é da indireta, né? Tem autonomia. Então, isso aqui é a apuração do Banco Central. Bacana? Cara, copie esse esqueminha aí, coloca no seu caderno, você tem que entender. Se o examinador quiser cobrar isso, ele pode cobrar. Está no edital? Sim, com certeza, né? E você pode ter certeza, cara. Ah, regime de competência. O que é o regime de competência, né? Eu vou explicar para você esse cara aí. Você pode cobrar, claro. E, cara, se cobrar isso aqui, cara, poucas pessoas vão acertar. Tá? Poucas pessoas vão acertar. Eu digo para vocês, cara, que eu tenho um conhecimento bastante básico de contabilidade pública, né?
e eu tenho também um conhecimento aí bastante apurado de lei de responsabilidade fiscal. Inclusive nós aqui da LAC, aqui, nós temos um curso meu de LRF, na qual eu explico artigo por artigo da LRF, tá? Nessa forma aqui, né? O que é regime de competência? Está aqui, né? Então, vocês vão pegar aqui, ó, 2020/1, tá? É o primeiro semestre, né? 2020/2. Vamos supor que o resultado de 2020/2, ele foi apurado em 2021. Aí, se deu lucro, tá? Esse lucro, ele será apropriado em 2020 ou 2020? 2021 ou 2020? Como é regime de competência, como esse lucro foi de origem em 2020/2, ele vai ser apropriado em 2020/2. Agora, se o regime for de caixa, ele vai ser da onde gerou, ia ser 2021. Então, isso que é o regime de competência, tá? É de onde originou lá, não de onde efetivamente entrou o dinheiro, tá? Na conta aí do Tesouro Nacional. Pronto. Outra coisa, né? Vamos embora. Opa, o que eu fiz aqui, cara? Aí. Meu Deus do céu. O negócio voltou aqui, ó. Mas vamos embora. Calma, calma. Então tá aqui. Falamos do resultado. Agora, vamos lá. Artigo 9º. Compete o Banco Central, né, cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas por legislação, inclusive por essa lei, e pelas normas do Conselho Monetário Nacional. O legislador aqui, ele quis aqui, né, mais uma vez aqui reforçar o conceito aqui da subordinação do Banco Central, da importância dele, né? Ok, artigo 10º, né? O artigo 10º é um dos artigos mais importantes da nossa aula. Ó, compete, é de competência do órgão, privativamente o Banco Central do Brasil, ou seja, somente ele pode fazer. A lei falou que não pode delegar, né? Primeiro, emitir moeda papel e moeda metálica nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Emissão de papel moeda ou moeda metálica. E aí, professor? A gente já explicou na aula passada, eu vou passar voando este assunto para vocês aqui. Ó, quem autoriza a emissão? Conselho Monetário Nacional. Quem emite? Banco Central. E quem fabrica? Casa da Moeda, né? Já vi prova de concurso, cara, que o cara fala assim, ó. O cara fala assim, a Casa da Moeda, né, emitiu tantos milhões de papel moeda. Está errado, ela só fabrica, né? Quem emite, ou seja, quem torna esse papel moeda como meio de circulação é o Banco Central do Brasil, tá? É o Banco Central do Brasil. Então tá aí para a galera, né? Competência 2, executar os serviços de meio circulante, né? O que é meio circulante? A soma total de cédulas e moedas em circulação em um país que está em posse do público e dos bancos, né? Professor, essa explicação aqui, ela é a básica? Ela é básica da básica. A gente vai detalhar isso aqui? Nós iremos detalhar. Aí você tem que anotar o seguinte, anota no seu caderninho aí, asterisco, né? Vide a videoaula, ó, de noções de política monetária. Por quê, professor? Nós vamos ter lá, ó, MEM0, dinheiro em espécie, tá? M1, tá? Que é o quê? É o depósito à vista, quase moeda. M2, M3, M4, tem os M aí. A gente vai estudar esses caras aí na onde? Na aula de política monetária. Viu como é importante? Ele vai detalhar mais aí sobre esse assunto meio circulante. Ah, professor, esse cara aqui nunca cai em concurso, né? Olha só, vamos fazer um exercício agora, que é a questão do concurso do Banrisul, que foi o concurso que aconteceu em 2019. Banrisul, FCC 2019, cargo de escriturário. O gerenciamento do meio circulante para garantir à população o fornecimento adequado de dinheiro em espécie é de competência de quem?
meio circulante, claro, competência privativa do Banco Central do Brasil, né? Aí o cara colocou Casa da Moeda, né? Na primeira, né? O cara já, né? Sistema de pagamento brasileiro é outra coisa, a gente vai ter aula sobre esse cara aí, né? Febraban é o sindicato dos bancos, né? Tesouro Nacional, não tem nada a ver a questão do orçamento, do financeiro. Então, gabarito, letra C de casa. Vamos lá. Determinar o recolhimento de até 100% dos depósitos à vista. Calma, professor, que recolhimento que é esse? É o depósito compulsório. Banco Central é o banco dos bancos, não é isso? Tá, ok, calma. Agora chegou a hora de a gente aprofundar esse assunto. Tá? Professor, esse aqui é uma competência, eu estou lembrado, eu estudei todas as suas aulas, eu sou um aluno aplicado. Cara, isso aqui está errado, professor. Esse cara aqui nós já estudamos ele lá no Conselho Monetário Nacional. Alto lá. Para. Calma. Respira. Aqui. Vem no papito aqui. Vamos lá. Banco Central do Brasil. Tá? Até. Então, ele tem, a lei atribuiu que ele tem até, ele pode determinar até 100%, tá, dos depósitos à vista. Professor, o que é o depósito à vista? Cara do céu. Depósito à vista, nós já explicamos para você na primeira aula, Sistema Financeiro Nacional. É aqueles depósitos efetuados que não tem custo de captação em conta corrente. Quem que pode fazer isso aqui? Banco comercial, bancos múltiplos com carteira comercial, Caixa Econômicas, cooperativas de créditos e bancos cooperativos. Ó, somente as 5 instituições podem fazer isso aqui. Então, o Banco Central, por conta e risco, ele pode até 100% aí determinar aí a questão de quê? A questão aí dos depósitos compulsórios. 2, tá? Até 60% dos depósitos a prazo barra, vou colocar títulos, né? Demais títulos, está aqui. O que é um depósito a prazo, prof? Um depósito a prazo é aquele depósito onde a instituição financeira, para captar o recurso, ele tem que gastar dinheiro. Poupança. Poupança é depósito a prazo. Você põe o dinheiro lá na poupança, tá? Mas aí ele vai render um dinheirinho, ou seja, o dinheiro tem custo, está aqui. Então, esse cara aqui é competência do Banco Central. Prof, eu tenho que aprender essas coisas. Cara, isso aqui cai em prova, meu. O cara não dá atenção, chega na hora da prova, ele bomba, ele não sai bem na prova. E aí, professor? Aí nós vamos agora no Conselho Monetário Nacional. Pode ir lá na aula. Lá diz o seguinte, lá a lei atribuiu ao Conselho somente, ó, até 60%, tá? Dos depósitos a prazo e demais títulos, que são esses aqui, ó, letras, papá, entendeu? Recolhimento em espécie. Então, aqui, pronto, é competência. Então, essas aqui tem diferença? Tem diferença. Professor, eu quero saber aí mais sobre isso. Tem um link aqui, cara. Toda vez que tiver um link, cara, você tem que clicar nele, você tem que dar um pause na aula, ir lá no site, lá, fazer um aprofundamento sobre isso. Você tem que ter a real compreensão do assunto. Fechou? 10? Pronto. Então tá aqui. Isso aqui é o recolhimento, né? Agora está na hora da gente explicar um pouquinho mais sobre essa questão do depósito compulsório, né? É o recolhimento compulsório, o recolhimento obrigatório, né? O Banco Central é o banco dos bancos, né? Então tá aqui, vamos lá, tá? Professor, esse percentual, professor, ele pode ser diferenciado? Pode. A lei trouxe tanto no Conselho Monetário Nacional quanto aqui do Banco Central. Ó, percentuais diferentes, regiões geoeconômicas diferentes, no Sul é uma, Sudeste é outra, São Paulo é uma, tal, né? Vamos lá. Prioridades para ser atribuições, natureza das instituições financeiras, né? É uma cooperativa de crédito, o percentual vai ser menor.
vai ser menor, né? Por quê? Porque ele quer incentivar que o banco, que a instituição fomente esse recurso, né? Percentuais que não sejam recolhidos, então aí pode ter o quê? Situações diferentes de percentuais, tá? Agora eu quero falar para vocês uma coisa chamada multiplicador bancário, tá? Então, vamos aqui, vem comigo aqui para vocês entenderem esse cara aqui. Eu, Luizão, tenho 400 conto no bolso, eu vou lá no Banco Bradesco e deposito, tá? Eu deposito no Banco Bradesco. Pela norma do Conselho Monetário Nacional, da resolução do Conselho Monetário Nacional e pela circular, carta circular do Banco Central, ele fala o seguinte: todos os bancos comerciais, Bradesco é um banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial, ele é obrigado a depositar 20% dos depósitos à vista, na onde? No próprio Banco Central. Bacana, então voltando aqui. Então, Luizão, eu peguei 400, depositei na minha conta no Bradesco. Ok. Automaticamente, o Bradesco, em cumprimento dessas regras que a gente acabou de explicar, ele tem que pegar 20%, tá? Esse 20% é o valor que eu atribuí da minha cabeça, tá? Ou seja, R$80, e eu vou transferir esse recurso para onde? Lá para o Banco Central do Brasil. Professor, por que eu vou transferir lá, né? Porque é o seguinte, cara, o banco vive do dinheiro dos outros. O que acontece? O banco, ele vai pegar esses R$320 que sobrou, tá? Do Luizão lá, que depositou, e vai emprestar para outra pessoa imediatamente. Ele imediatamente, cara, ele vai emprestar esse dinheiro lá. Então, isso aqui é o quê? Uma reserva que fica lá no banco, né? Então, todos os bancos têm uma reserva. Essas reservas ficam guardadas aonde? Lá no Banco Central. Para quê? Que quando o cara faz o saque, ele tenha recursos, né? Não fique só no seu caixa, tem um caixa do Banco Central. E falando um pouco mais sobre esse percentual, recentemente agora, em 2020, ele foi reduzido, dada aí a pandemia, né? O que acontece? Quando esse percentual aumenta, o que acontece quando ele aumenta? Ele reduz a quantidade de dinheiro colocado à disposição da sociedade. Como todo mundo está sem dinheiro, uma quebradeira danada, o que ele fez? Ele reduziu, tá? Salvo engano, hoje é 21% dos depósitos à vista dos bancos, né? 21%. O que ele faz? Ele aumenta a quantidade de dinheiro no bolso dos bancos para os bancos fazerem negócio, né? Bacana. Aí esse cara do 320 também é correntista do Bradesco, ele pegou o dinheiro e é transferido para a conta do cara, né? Caiu na conta do cara os 320, que foi desses 400, ele tem que pegar 64 e mandar para onde? Para o Banco Central. Sobrou 256. Isso tudo em 10 minutos. 10 minutos. Aí o cara entrou no cheque especial. O outro cara. Aí ele vai, o 256, ele pegou desse dinheiro aqui do sujeito 2. E pum, mandou para a conta do cara. Depositou na conta do cara, ó. Aí foi 51, vai indo. Ou seja, 400 contos, né? Nós tivemos R$2.000, tá? R$400 eles estão depositados lá no depósito no Banco Central, tá? E nós temos aí, concedeu 1.600 de crédito. Ou seja, moral da história, dinheiro foi 400 e ele fez R$1.600, ou seja, moeda escritural, não moeda de circulação, papel moeda, nem moeda metálica. Então o banco faz dinheiro, aí, tá? Faz dinheiro, tá aí. Prof, é um bom negócio. Cara, bom negócio é... Cara, isso aí é é fantástico negócio, esse cara aí. Tá aí. Isso aí que tá, né? Isso aí Inicialmente que é, eu né? peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês, desde 2010 até a presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste e entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na Lá Concurso. E claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Tá? Um curso super atualizado, ponto a ponto do edital,
pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor, que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência. 10 parcelinhas de R$ 25 é esse investimento que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário, e isso me habilitou a ser professor de conhecimentos bancários aqui da Lá Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, né, nós daqui na Lá Concursos, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na Lá Concursos você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, tá? De eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na Lá Concursos.